ministrar, que cada pessoa seja realmente instrumento nas mãos do Senhor. Nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos celebrar o nosso Deus e Pai, que dentre muitas características tem uma que é bem mencionada na palavra e provada no nosso dia a dia. O Senhor é bom em todo o tempo. Você pode se colocar de pé e declarar isso em louvor ao Senhor? Bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarão. Tudo que é, adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é, Deus é bom. Com tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é, te adorarei.
Ele é bom em todo tempo. Queridos, hoje é dia de festejar ao Senhor. Nós vamos festejar essa característica paterna de excelência que vem da parte dele. Se puder abaixar um pouquinho o microfone, meu irmão, aqui no retorno. E nós vamos declarar também o sustento desse Deus. Ele é um Pai que nos sustenta em detalhes. Hoje é um dia festivo para todos os pais. E nós, enquanto cantamos desse dia festivo, vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, e os irmãos estão em liberdade para fazê-lo. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria nesse dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Senhor, obrigado porque nós podemos festejar uma paternidade perfeita que há no Senhor, acima de toda e qualquer imperfeição humana e de nós, enquanto pais. Há uma perfeição sublime no Senhor, em amor, em justiça, que recai sobre nós. Nós te glorificamos, Deus, porque em todos os aspectos de nossa vida somos sustentados pelo Senhor. E a prova disso é podermos hoje dizimar e ofertar na sua casa, em gratidão por aquilo que o Senhor já nos tem dado e suprido as nossas necessidades. Eu peço ao Senhor que continue ministrando no nosso coração essa noite as características desse Pai perfeito que o Senhor é, e que nós, enquanto pais, possamos aprender em onde buscar, que é no próprio Deus, a capacitação para exercermos o chamado da paternidade. Cuida de cada um de nós no decorrer desse culto. Mais uma vez, obrigado pelo teu sustento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, você pode se sentar. Nós ainda vamos cantar sobre esse Deus amoroso. E eu sei que cantar sobre o Dia dos Pais, ou no Dia dos Pais, traz muitas emoções diversas, né? Temos inúmeras experiências com pais, boas, umas ruins, mas nós sabemos que há uma característica que vem do Senhor. Ele se denomina Pai, Deus Pai. E esse amor que existe no Senhor é perfeito, é um Deus bom, como nós já cantamos a respeito, e é um Deus acessível. Enquanto estamos aqui, por mais que nós homenageemos todos os nossos pais, nós queremos falar desse Deus, que nos capacita para esse chamado. E essa canção diz: invoca-me e eu te ouvirei. O pastor, no início do culto, orou para que sintamos abraçados pelo Senhor.
E essa música fala disso, desse pai que nos espera de braços abertos, para nos dar esse aconchego paterno que nós precisamos, que só Ele pode oferecer. Então invoque ao Senhor com a sua canção, esteja com seu coração voltado para essa ministração dele na sua vida. Assim diz o Senhor: Filho meu, estou aqui, esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar. Filho meu, não desiste. Os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim. Invoca-me, eu te ouvirei. Serei achado de ti. Tua sorte eu mudarei. Chega-te a mim, eu também me chegarei. Te tomarei em meu colo, novas vestes te darei, filho amado. Filho meu, estou aqui, esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar. Filho meu, não desiste. Os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim. Invoca-me, eu te ouvirei. Serei achado de ti. Tua sorte eu mudarei. Chega-te a mim, eu também me chegarei. Te tomarei em meu colo, novas vestes te darei. Invoca-me, eu te ouvirei. Serei achado de ti. Tua sorte eu mudarei. Chega-te a mim, eu também me chegarei. Te tomarei em meu colo, novas vestes te darei, filho amado.
assim nessa noite, porque a palavra de Deus diz isso a seu respeito. Você é filho amado do Senhor. Amém? Nós vamos cantar mais uma canção que nos chama a esse Deus como um amigo, e não existe nada melhor do que ser amigo dele. Enquanto nós cantamos, as crianças vão se posicionar, porque a próxima apresentação é delas, e elas vão continuar cantando essas características de um pai amigo, enquanto nós falamos de um Deus Pai amigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Meus irmãos, nós estamos tendo uma pequena dificuldade na transmissão por conta do sinal da internet. Mas estamos gravando tudo e assim que o sinal for restabelecido, então nós vamos publicar. Então não fiquem preocupados. Algumas pessoas me procuraram, meu marido está lá nos Estados Unidos, tem gente fora, o pai das crianças, né? Mas está tudo sendo gravado e depois vai ser publicado no momento em que a internet for restabelecida, tá bom? Então vamos adorar com as nossas crianças.
meninas! Oi, Júlia. Oi, tudo bem? E aí, Júlia, como vai? Eu estou ótima. Que coincidência, estamos todas com sacolas de presentes. É verdade. Provavelmente todas nós vamos presentear a mesma figura. Depende do que você quer dizer com a mesma figura. É simples. Todo mundo aqui quer presentear um homem, certo? Sim, mas o meu presente não é para qualquer homem. Este homem é alto, forte, bonito e inteligente. Como assim? Você está falando de quem? Pensei que fosse presentear o seu pai, mas está falando das características do meu pai. Olha, eu não sei como é o pai de vocês, mas o meu é carinhoso, elegante, charmoso. Meninas, acho que vocês estão um pouco confusas. Vocês não falaram exatamente as características do pai de vocês, não. Vocês praticamente escreveram meu pai. Ele sim é corajoso, verdadeiro, amigo e companheiro. Gente, não vamos discutir para ver de quem é o pai mais legal. Na verdade, todos eles são únicos e especiais. Tem razão, Júlia. Vamos parar com essa disputa. Não vai levar a nada. Cada uma vai puxar os elogios para o próprio pai. Isso é verdade. A gente vai sempre querer valorizar o nosso pai, até porque ele é o nosso modelo de vida e fé. Gente, eu estava pensando aqui. Dizem que o amor é cego. Como assim? Por que você está falando isso? Acho que sei o que ela quer dizer. E concordo. O amor é de fato cego. Gente, então me explica, porque eu e a Lavina estamos sem entender nada. É simples, vocês não percebem? Cada pai aqui é de um jeito completamente diferente do outro. Mas pra gente, o nosso pai é sempre lindo e perfeito. Isso é verdade. Tem pai alto, pai baixinho, pai magrinho, pai gordinho. Pai barbudo, pai sem barba, pai cabeludo, pai careca. Entendo. É como se o amor fosse um filtro que deixa tudo mais lindo. E nós, filhos, já nascemos com esse filtro super aguçado pelo nosso pai. Você
Como é bom ter com quem contar. Como é bom saber que temos um amigo em quem confiar. Pai, você sempre será meu lugar de refúgio e segurança. Meu fiel companheiro e meu melhor amigo. Lembre-se, pais, você tem uma missão: serem exemplo, espelho e guia para os seus filhos. Os seus passos são percebidos e sempre copiados. Sabemos que esta é uma árdua missão, mas vocês não estão desamparados nela. Há um modelo supremo que todo pai pode e deve seguir. Sejam, pois, imitadores de Cristo e, como eles, se submetam à vontade de Deus Pai, obedecendo à voz do Espírito Santo. Se assim fizerem, seus filhos serão conduzidos pelo seu exemplo aos braços de amor do Senhor, nosso Deus e Pai. Eu tenho um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços dele.
verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, já me amava e me ofertava sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus. A quem eu amarei até o fim. A quem eu amarei até o fim. A quem eu amarei até o fim. Que bênção podermos vivenciar esta experiência, sendo ministrados por essas crianças que, além de cantar tão lindamente, são, como a palavra de Deus diz, a expressão do perfeito louvor. E por isso nós precisamos agradecer a Deus, porque no Dia dos Pais nós temos a chance de ver e ouvir o que Deus faz através dos nossos filhos, netos e também das crianças de modo geral. Amém? Eu queria convidar você a uma breve reflexão da palavra de Deus. Hoje é o Dia dos Pais e eu quero convidar você a acompanhar comigo um texto da palavra do nosso Deus que se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 13. Eu quero ler a partir do versículo 23 e lerei, se Deus quiser, até o versículo de número 36. E convido você a acompanhar esta leitura. 2 Samuel, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 23 até o versículo de número 36. Se você porventura estiver ao lado de alguém que não tem um exemplar da palavra de Deus, por favor, compartilhe a Bíblia com esta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura. 2 Samuel, capítulo 13, versículos de 23 a 36. Ter filhos é uma coisa, ser pai é outra bem diferente. E a palavra do nosso Deus nos diz assim. 2 Samuel, capítulo 13, de 23 a 36. Depois de 2 anos, Absalão tosqueava o rebanho em Baal-Razor, na fronteira com Efraim, e convidou todos os filhos do rei. Absalão foi falar com o rei e disse:
Agora o teu servo está tosquiando. Peço que o rei e seus servos venham com o teu servo. Porém o rei respondeu a Absalão: não, meu filho, não vamos todos, para não te sermos pesados. Absalão insistiu com ele. No entanto, ele não quis ir, mas lhe deu sua bênção. Absalão lhe disse: ao menos deixa ir conosco meu irmão Aminon. Porém o rei lhe perguntou: para que ele iria contigo? Mas como Absalão insistiu com o rei, este deixou Aminon ir com ele, e também os outros filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: ficai atentos. Quando Aminon estiver alegre por causa do vinho, e eu vos disser: feri Aminon, então o matai. Não tenhais medo, não sou eu quem está ordenando. Esforçai-vos e sede corajosos. Os servos de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e fugiram, montando cada um na sua mula. Enquanto eles ainda estavam a caminho, chegou a Davi um boato que dizia: Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles sobreviveu. Então o rei se levantou, rasgou as vestes e jogou-se no chão. Da mesma forma, todos os servos que o auxiliavam rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, lhe disse: não pense o meu senhor que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon. Absalão havia decidido fazer isso desde o dia em que ele forçou sua irmã Tamar. Não acredite o rei meu senhor que todos os filhos do rei morreram, porque só morreu Aminon. Porém Absalão fugiu. E o moço que estava de guarda ergueu os olhos e viu muita gente no caminho atrás dele, ao lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: os filhos do rei estão chegando. Aconteceu conforme o teu servo disse. Quando ele acabou de falar, os filhos do rei chegaram e choraram bem alto. O rei e todos os seus servos também choraram amargamente. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Ter filhos é uma coisa, ser pai é outra bem diferente. Eu não sei se você entende claramente o privilégio de ser pai, você que é pai. E você que não é, também não sei se você consegue dimensionar o que significa o exercício da paternidade. Segundo a psicologia, ser pai é ser responsável pelo próprio nome. O que significa dizer que quando um homem tem um filho, tem uma filha, ele tem neste a certeza de que a sua história será levada adiante. Então, o seu nome será levado adiante. Quando a Júlia, minha filha mais velha, nasceu, eu coloquei nela o meu nome. Isso significa dizer que ela carrega consigo um sobrenome, isto é, um nome que vem de cima. A Ana Luísa não é diferente. Quando nasceu, ela recebeu do pai também o nome. Então ela carrega o meu nome, um sobrenome, um nome que vem de cima, vem do pai. É isto que significa ser pai para a psicologia. O grande problema é que muitas pessoas, embora coloquem o nome nos filhos, não necessariamente se responsabilizam por eles. Muitas vezes só pensam que ter filhos é suficiente. E o que nós aprendemos na palavra de Deus é que ser pai está para além de colocar filhos no mundo. Está para além de ter filhos no mundo. E eu provo isso a você. Nos Estados Unidos, no último dia 30 de julho, uma catástrofe aconteceu no estado de Louisiana. Um pai saiu de casa levando o filho pequeno.
Um filho de poucos meses de existência, apenas 6 meses de vida, para uma creche. Essa era a ideia. Mas no meio do caminho ele se confundiu com uma série de compromissos e acabou indo direto para o trabalho. E não levou o filho para a creche. Criança que estava dormindo no carro enquanto era levada pelo pai. Essa criança foi deixada dentro do carro e o pai foi para o trabalho. Nós estamos falando de uma época em que nos Estados Unidos faz bastante calor. E este pai lembrou-se de que precisava buscar a criança na creche. O problema é que quando ele abriu o carro para ir até a creche buscar a criança, ele percebeu que nem passou por lá e nem lá deixou a criança. E pior, àquela altura a criança já estava morta. Ela foi submetida a altas temperaturas, ela esteve durante o dia presa dentro de um carro, sem poder verbalizar, sem poder chamar a atenção, e esta criança literalmente morreu de uma insolação dentro daquele carro. As autoridades ainda estão investigando o pai para entender exatamente o que aconteceu, mas segundo relatos preliminares, o que aconteceu foi que esse pai não entendeu que não basta ter filhos, é preciso ir além. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesta noite. O texto que nós acabamos de ler não conta a história da casa do pastor Marcelo, não conta a história da casa de um de nós. A história que quero nesta noite contar à luz da palavra de Deus registra a história de um homem segundo o coração do Senhor. Eu me refiro a Davi. Esse homem, você conhece, teve uma história emblemática na palavra de Deus. Davi foi literalmente um rei marcante para o povo de Deus. Ele foi um homem, um instrumento nas mãos do Senhor. Pelas mãos de Davi o povo conquistou inúmeras terras. Pelas mãos de Davi, diz a Bíblia, há aqui uma espetacular narrativa sobre uma vitória contra um Golias, um gigante filisteu. E a Bíblia diz que esse homem, a despeito de tantas glórias, a despeito de tanto sucesso junto ao povo, infelizmente ele não foi um bom pai. A Bíblia declara que Davi teve alguns filhos, e esses filhos eram de mulheres diferentes. Eu quero me referir propriamente a 3 destes filhos de Davi na noite de hoje. Eu estou falando de Aminon, de Tamar e de Absalão. Absalão e Tamar eram filhos de Davi com uma mulher. Então eles eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Portanto, se consideravam mais irmãos do que se consideravam com os demais. Aminon era filho de Davi, mas não com a mãe de Absalão, não com a mãe de Tamar, era uma outra mulher. E a Bíblia diz que Aminon morava numa casa separada do palácio. Ele começou a notar que Tamar, sua, digamos assim, meia-irmã, era uma mulher muito bonita. E ela estava se transformando numa mulher extremamente atraente. E ele se sentiu atraído por ela. E, diz a Bíblia, enamorou-se por Tamar. Mas havia empecilhos. Ele era irmão, ainda que meio irmão, mas ele era irmão de Tamar. E isso trazia alguns comprometimentos. Ele não poderia necessariamente, por exemplo, se casar com ela. Não era uma situação tão simples, tão fácil assim. E nós estamos falando de 2 príncipes, né? Imagine o tamanho deste escândalo. A Bíblia diz que ele entrou em crise existencial por conta desse amor proibido. E ele começou a ficar acabrunhado, de cabeça baixa, começou a ter uma série de reações que demonstravam que ele estava extremamente triste. Então um de seus melhores amigos, um primo dele, um homem chamado Jonadab, o procurou e disse: o que é que está acontecendo com você, Aminon? Tem percebido que o seu semblante descaiu, você está cabisbaixo, você anda triste, você anda aéreo. O que é que está acontecendo? Você parece não ter nem motivação para a vida. O que é que está acontecendo? E a Bíblia diz que Aminon revelou a Jonadab, o seu primo, o que estava acontecendo. E então Jonadab, que não era flor que se cheirasse,
deu um conselho perverso ao primo. Ele disse: faça o seguinte, finja-se de doente e diga ao seu pai que você precisa receber cuidados na cama, mas traria muita alegria ao seu coração se esses cuidados viessem das mãos de Tamar. Então, uma vez com ela no seu quarto, você pode literalmente possuí-la. E a Bíblia diz que Amnon criou a expectativa, repito, perversa, de que poderia possuir a própria irmã. Eu quero fazer de novo a ressalva. Eu não estou falando da casa de um homem qualquer, é de um homem segundo o coração de Deus na Bíblia. A Bíblia diz que ele então resolve armar toda aquela cena, se fingindo de doente. E o rei vai visitá-lo e descobre que Amnon queria muito ter o cuidado da sua irmã. Ele estava inclusive rejeitando comer. Ele dizia: olha, eu não tenho apetite, eu não tenho vontade de comer, mas se a minha irmã Tamar vier aqui e fizer bolos para mim, e me trouxer, e eu pegar da mão dela, isso me motivará, e eu posso comer os bolos. Então o pai, evidentemente querendo que o filho melhorasse, aqui eu não posso condenar Davi, ele tinha uma boa intenção no coração, e também não posso condená-lo pelo simples fato de que ele não poderia fazer uma leitura do que estava no coração do próprio filho, um filho que àquela altura já havia sido dominado pela perversidade. E a Bíblia diz que ele consentiu que Tamar fosse até a casa de Amnon, preparasse os bolos e servisse o irmão. E ela assim o fez. Foi à casa dele e começou a preparar 2 bolos. Só que na hora de servir, ao invés de levar os bolos nas mãos, ela virou os bolos, como normalmente a assadeira faz. Só que Amnon tinha um plano. E ele disse: não, eu gostaria que o bolo fosse servido por suas próprias mãos. A intenção dele era de que ela se aproximasse do leito. E ela inocentemente o fez. Quando ela chegou pertinho do irmão, ele disse: quero que todos saiam do quarto e me deixem a sós com a minha irmã. Eu acredito que nada passava pela cabeça de Tamar. Ela jamais imaginaria que o próprio irmão tinha intenções perversas com ela. E na simplicidade, ela permaneceu no quarto enquanto todo o restante se retirava. Quando eles estavam a sós, e ela foi com as mãos levar bolo a ele, diz a Bíblia que ele a segurou e a forçou. Quando ela percebeu que estava sendo forçada a se deitar na cama, ela começou a clamar pela benevolência do irmão, e disse: não faça isso comigo, você vai desgraçar a minha vida. Você sabe que depois que isso acontecer, a minha vida não valerá nada mais, você não pode permitir isso. Ela até usa aqui uma estratégia, digamos assim, bem ousada. Ela disse: olha, é melhor você pedir isso ao meu pai, eu acho até que ele não vai deixar de me entregar a você, ele vai consentir. Claro que não iria consentir coisa alguma, mas era uma tentativa, digamos assim, desesperada, para sair daquela situação forçada. Mas Amnon estava cego, e a Bíblia diz que ele se deitou com a irmã. Então logo tenha se deitado com a irmã, olha para ela, e a Bíblia diz que o coração que antes era tomado por uma paixão desvairada, passa a ser, esse coração, dominado por um ódio mortal. Ele passou a sentir asco pela própria irmã. É claro, agora a consciência caíra. Ele sabia que aquilo era loucura. E então a rejeitou. E ela disse: mas agora que você desgraçou a minha vida, você não pode me abandonar, você não pode me deixar na própria sorte, alguma coisa precisa ser feita. E a Bíblia diz que ele mandou colocá-la para fora. Ela usava uma túnica como as princesas donzelas usavam, princesas virgens. E a Bíblia diz que ela saiu da casa de Amnon com aquela túnica, que a identificava primeiro como princesa e segundo como princesa donzela. E a Bíblia diz que ela rasgou aquela túnica e passou a viver um drama pessoal. Absalão, àquela altura,
notou que alguma coisa errada estava acontecendo com a irmã. A Bíblia diz que ele a confrontou e ela contou o que estava acontecendo. Mas Absalão, a exemplo de Aminon, começou a nutrir no coração sentimentos perversos. Ele pensou: eu vou agir no tempo certo. Eu preciso me vingar do meu irmão. Eu preciso me vingar do que ele fez. Mas eu não posso fazê-lo de qualquer maneira. Eu irei fazê-lo de maneira sorrateira. E a Bíblia diz que ele convenceu a irmã a ficar quieta, a não questionar, a não colocar o irmão Aminon em situação desconfortável. Evidentemente, àquela altura, o rei ficou sabendo o que estava acontecendo. E aqui entra o ponto que nos interessa. Davi teve ali uma chance de tomar providências. Porque há uma observação que eu preciso fazer. Nenhum pai está livre de ver o filho cometendo erros. Pelo contrário, por melhores que sejam os nossos filhos, eles estão sujeitos a errar. O grande problema é que muitas vezes pais abrem mão do dever de chegar na linha do limite. O que é que eu quero dizer com isso? Segundo a representação bíblica corroborada pela psicologia, ser pai é ser responsável pelo próprio nome. Isso impõe ao pai a responsabilidade de delimitar o espaço que os filhos transitarão. Do ponto de vista moral, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista material. Isso nos faz crer que Davi, em se tratando do exercício de sua paternidade, era omisso. Ele não tomava providências. Ele não entendia o papel que deveria exercer dentro da sua própria casa. E isso comprometeu seriamente a sua família. Já havia um prejuízo enorme com o qual Davi tinha que lidar. E agora estava sendo, numa espécie de laboratório do inferno, quero dizer isso entre aspas, sendo elaborado um plano sórdido da parte de Satanás para acabar com o restante da família de Davi e literalmente desmoralizá-la. Absalão esperou 2 anos, mas não esqueceu o que aconteceu com a irmã. E depois de 2 anos, em que ele achou que a poeira havia baixado dentro do palácio, diz a Bíblia que ele foi ao rei e disse: olha, eu agora estou cuidando de alguns animais longe daqui, eu estou tosqueando e eu preciso mostrar isso a vocês. Eu quero que vocês conheçam as minhas terras, eu quero que vocês saibam como eu estou prosperando. Eu queria que o rei, e eu queria também que os filhos do rei, neste caso os meus irmãos, me acompanhassem. E a Bíblia diz que Davi não quis ir. Davi se negou, ele disse: não, nós não vamos não, meu filho. Eu confio no que você está fazendo, eu não tenho interesse de ir lá. Olha, Davi deveria ter ido. Mais um erro. E a Bíblia diz que essa falta de supervisão custou caro. A Bíblia declara que Davi disse que não ia e nem ia deixar os filhos irem. Então, Absalão, que tinha interesse específico em Aminon, que era o alvo da sua vingança, diz a Bíblia, ele insistiu com Davi para que Davi consentisse que pelo menos Aminon o acompanhasse. E olha, o tamanho da ignorância de Davi. Repito, um homem segundo o coração de Deus, ele não foi perspicaz o suficiente para entender que aquela não era uma boa combinação. Aqueles dois tinham problemas, é evidente que tinham. Mas Davi não percebeu. Ele estava alheio ao que estava acontecendo na sua casa. E a Bíblia diz que ele consentiu. Ele disse: já que você está insistindo, leve então. Eu não acho que você deva levar. Para que você quer levar Aminon? Ele não responde. E mesmo assim Davi consente. Pela insistência. E a Bíblia diz que não consentiu só que Aminon fosse, mas todos os outros filhos também. Então Absalão leva
os irmãos para suas terras, onde ele estava tosqueando os seus animais. E a Bíblia declara que lá ele já tinha um plano armado com os seus servos. Ele disse: olha, eu vou embebedar o meu irmão, e quando ele estiver alto, quando ele estiver fora de si, eu darei a ordem e vocês vão feri-lo, vão matá-lo. E não tenham medo, porque quem está mandando sou eu sou o príncipe, eu sou filho do rei. Vocês podem fazer o que eu estou mandando, que vai dar tudo certo. E os servos cumpriram exatamente o que Absalão determinou. Aminon foi morto. Os outros irmãos saíram de carreira. Eu até, lendo o texto várias vezes, identifiquei que eles o fizeram com mulas. Acho que se eles soubessem do que estaria acontecendo ali, não lançariam mão de mulas, mas de animais mais velozes. Mas de qualquer maneira, era o que tinham à mão. E eles voltaram rapidamente para o palácio. A Bíblia diz que antes dos filhos chegarem, a notícia chegou atravessada para Davi. Porque sempre haverá um fofoqueiro de plantão. Isso para tudo que existe na vida. E algum fofoqueiro chegou alardeando. São os dramáticos da vida, não é? E um dramático da vida chegou lá dizendo: olha, majestade, mataram todos os filhos do Senhor. E foi Absalão, um dos filhos inclusive. E só sobrou ele. Davi entrou em crise. Não havia telefone, não havia internet, não havia nada que pudesse confirmar a informação. Então ele partiu do pressuposto que ninguém mentiria para o rei. E ele começou a rasgar as roupas, entrou ali num estado histérico, de dor na alma. Os servos fizeram o mesmo, mas Jonadab, o mesmo que havia dado conselho para o primo Aminon a agarrar a irmã à força no quarto dele, ele disse: olha, eu já estou sabendo de tudo. O que aconteceu foi o seguinte: desde o dia em que Aminon tomou a irmã Tamar à força, Absalão decidiu no coração que ia matá-lo. E ele armou esse plano, esperou 2 anos e assim o fez. Mas eu quero tranquilizar o coração do Senhor, se é que posso fazer isso, ou posso dizer isso. Porque na verdade ele não matou todos os filhos, ele só matou Aminon. Esse era o interesse dele, e de fato era. E a Bíblia diz que quando os outros filhos chegaram, Davi percebeu que naquela altura Jonadab havia falado a verdade. E eles, isto é, o pai, Davi, e os príncipes e princesas, os filhos, choraram juntos. E os servos também. E a Bíblia diz que não foi um choro qualquer, foi um choro amargo. Essa não foi a última vez que Davi chorou. Davi ainda chora mais adiante. No último capítulo você vai ver isso, desse livro, quando infelizmente Davi descobre que Absalão, que se tornou um inimigo implacável do rei, Absalão morreu. Esse choro amargo é o choro de quem não entende a importância de ser pai. Alguém disse com bastante propriedade, eu concordo em gênero, número e grau. Muitas vezes não queremos, sob pretexto de não desagradar os nossos filhos, não queremos fazê-los chorar na infância. Evitamos a todo custo. E quando o fazemos, podemos transitar num terreno extremamente perigoso, o de chorar por eles no futuro. Eu queria então chamar a sua atenção para alguns erros que Davi cometeu e que eu e você não podemos cometer. Erros que nos ajudam a corrigir a nossa rota, se é que posso dizer assim. Eu quero inclusive fazer um desafio para além daquele que já estarei naturalmente fazendo aos pais. Estes erros, eles não servem só para o exercício da paternidade. Eles podem estragar a vida de todos nós. Então, esta mensagem, ela não vale só para os pais, ela vale para todos nós que aqui estamos, porque ela se aplica a todo e qualquer contexto. Então, se você não quiser ver a sua casa desabar, não quiser ver a sua casa ser dominada pelo caos, alguns passos você precisa adotar. E a primeira coisa que eu quero que você guarde no coração: não incorra no erro de dar brechas, deixando que sua casa entenda que ter privilégios significa não arcar com as consequências. Afinal, o mundo está organizado para funcionar na base da lei da semeadura.
Ter privilégio é muito bom. E eu não tenho dúvida, é um plano de Deus para o ser humano. O ar que eu e você respiramos é um privilégio, pelo qual, inclusive, não pagamos absolutamente nada. Se amanhecemos vivos hoje, e ele já faz parte do pacote. Deus já nos deu esse privilégio. Então, ter privilégios é uma benção. E eu não os questiono. Eu não questiono os privilégios. Eles são importantes. O grande problema é que para ter privilégios nós precisamos associá-los à responsabilidade. Um privilégio, ele não pode vir desacompanhado. Ele não pode fazer carreira solo dentro da sua casa. Para ter privilégios, é preciso conquistá-los. Estamos falando aqui de merecimento. E infelizmente, Davi, ele deu aos filhos o privilégio de serem príncipes, sem que estes entendessem a importância de sua responsabilidade. Normalmente, uma geração, ela ganha contornos de vitória que vem da geração anterior. Eu acho que você vai concordar comigo. Os meus pais tiveram uma vida mais difícil do que a que eu tive. E as minhas filhas estão tendo uma vida mais fácil do que a que eu tenho. Eu acho que essa é a história de todos nós aqui. Você deve ter em casa um avô, um tio, um pai, que é da geração da década de 1940, que vai dizer a você o seguinte: olha, eu calcei sapato pela primeira vez na vida aos 12 anos de idade. Os nossos filhos, e talvez nós mesmos já saímos da maternidade com um sapatinho nos pés. Não sei para quê, porque nem andávamos, né? Uma meinha de crochê resolveria o problema. Mas vá lá. A minha mãe, quando eu era criança, nos levava à igreja e ela ensaiava o coro após o culto do domingo pela manhã. Eu morava na cidade de Uberlândia, era uma cidade relativamente grande, e ela não tinha, naquele momento, um dispositivo de ir em casa, esquentar a papinha e trazer. Então ela levava aquilo frio mesmo para nós, na igreja. Quando a Júlia nasceu, eu ganhei de uma amiga um esquentador de mamadeira e de papinha. Veio dos Estados Unidos para nós. As minhas meninas nunca comeram papinha fria, só papinha quente. Elas só tinham mamadeira que não importa onde eu estava. Não importava isso, porque nós tínhamos esse dispositivo. Agora, as minhas netas e os meus netos, eu não sei, provavelmente eles já vão ter uma mamadeira melhor, com mais nutrientes, uma papinha melhor, com mais nutrientes, porque os tempos tendem a evoluir. Então os privilégios fazem parte da vida. O grande problema, irmãos, é que às vezes nós nos apoiamos no discurso de: o meu filho vai ter o que eu não tive. Ótimo, isso não é um problema. Agora, para ele ter o que eu não tive, ele tem que entender o quanto custa para chegar onde eu quero que ele chegue. Esse é o ponto. Aí, um amigo virou-se para o outro e disse assim: como é que você vive? Ele disse: vivo relativamente bem. E você? Bom, eu não vivo tão bem. Por que não? Ele disse: porque lá em casa as coisas não foram bem ensinadas. O amigo perguntou: você pode me explicar o que isso quer dizer? Ele disse: sim. O meu avô, ele andava a pé, vários quilômetros para trabalhar. O filho dele, o meu pai, ele passou a andar de bicicleta para trabalhar. Eu, disse o amigo, hoje tenho um carro popular para trabalhar. Mas o meu filho, que já está trabalhando, anda de Ferrari para trabalhar. Oh, mas isso não é bom?
Ele disse, em termos, porque muito provavelmente o meu neto vai andar de bicicleta. Ele disse, mas por quê? O homem respondeu, por uma razão muito simples. Tempos difíceis fazem homens fortes fazem homens vitoriosos e fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. A razão é essa. Enquanto meu avô andava a pé, ele lutava por uma vida melhor. O meu filho anda de Ferrari, não está preocupado com isso. Provavelmente os meus netos vão andar a pé. Tome cuidado, porque privilégios precisam vir acompanhados de responsabilidades. Segundo erro que eu gostaria de destacar. Nem pense em estabelecer a superproteção como mecanismo para evitar prejuízos. Afinal, o mundo está organizado para punir pessoas despreparadas. Isso aqui é muito sério, irmãos. O mundo pune. E pune seriamente. Esta semana eu estava falando aos alunos da parte da tarde do Colégio Batista de Mantena sobre honestidade. Foi o nosso tema da aula de ética e caráter. E eu contei a história de Acã, você provavelmente conhece muito bem. E eu me lembro de ter feito uma observação interessante, né? Eu tentando ser didático com as crianças, eu disse, olha, nós não podemos, por exemplo, deixar a mamãe e o papai fazer o nosso dever de casa. E as crianças começaram a rir, e eu notei uma conversando com a outra assim, mas a minha mãe faz. O que é que essa mãe está ensinando a esse filho? Olha, quando a coisa apertar, corre para a mamãe que eu resolvo o seu problema. E não é simples, porque no dia do vestibular, essa criatura vai se deparar com um mundo que pune, que cobra. Não é assim? Não é assim conosco? Esse mundo não nos pune. Você tem um cartão de crédito, você tem o dia do vencimento, a fatura chega, ela é fechada. Eles agora estão fechando quase no dia do vencimento propriamente dito. A gente fica esperando o cartão virar e ela fecha quase lá, né? Aos 45 do segundo tempo. Mas isso é só um detalhe. É porque ele é feito mesmo para enrolar a pessoa. Então, a pessoa, ela, por qualquer razão, ela não paga no dia seguinte. Não tem choro e nem vela. Você pode ir ao banco, você pode ligar para a administradora do cartão, vai pagar mais caro. Porque o mundo pune. Na época da pandemia, eu fiz uma viagem para o exterior, logo no finalzinho da pandemia, e se estava exigindo para aquela viagem um cartão de vacinação, né, contra a Covid. Você tinha que ter as 2 doses e isso precisava vir pelo SUS. Então tem um aplicativo, Conect SUS, e nós precisamos ter isso para viajar. Era o que estava informado. Tínhamos que até preencher um formulário, né, irmão Edson? Não foi assim? Então tinha que fazer tudo direitinho. Muito bem. Chegamos eu e minha família no aeroporto, em Belo Horizonte. E estávamos ali para fazer o check-in, todo dia. Eu gosto de fazer o check-in lá, né? E aí, até porque a gente despacha alguma mala, então a gente precisa estar lá. E aí eu lá junto, conversa, e conversa vem, conversa vai, tinha uma senhora com uma moça, uma menina, pré-adolescente. E essa senhora estava desesperada. E aí eu, conversando um pouquinho com a Sabrina, falei, gente, essa mulher está passando mal, precisamos ajudá-la. E aí ela bem do nosso lado, eu perguntei, está precisando de alguma coisa? Ela disse, eu estou desesperada, nós não vamos embarcar. Eu falei, mas por que não? Ela disse, eu não estou conseguindo abrir o aplicativo do Conect SUS. Eu falei, como não? Não tem Face ID, não consegue? Pela biometria? Ela falou, não fiz, foi a secretária do meu marido que fez. Eu falei, nossa, isso era o quê? 5:30 da manhã? Falei, já ligou para a secretária? Já, ela não atende. Eu falei, mas 5:30 da manhã, misericórdia, não é? Aí eu perguntei para ela assim,
Gente, mas não trouxe impresso. Porque eu levei impresso em português, em inglês. Todo mundo estava fazendo isso. Ela disse, não, eu trouxe no aplicativo, confiei. Eu falei, e a senha? Ela falou assim, eu esqueci, já bloqueei o aplicativo. Eu tentei 3 vezes. Falei, vou orar. É o que resta, né? Moral da história, nós viajamos e ela ficou. 3 dias depois eu encontro essa mulher lá nos Estados Unidos. Uma coincidência. Nós a encontramos. Falei, e aí? Ela falou assim, aí que foi uma tormenta. Eu tive que ir para São Paulo, esperei lá e não sei o quê. Não conseguiu, ela perdeu aquela passagem. Eu não sei se você sabe. Você perdeu a de ida, você perdeu a de volta. Porque tem gente que vou comprar uma outra de ida. Não, você perdeu a de volta. Então, infelizmente, o mundo não é super protetor. Ou felizmente, eu não sei. Então nós precisamos trabalhar para que os nossos filhos sejam preparados. Preparados para enfrentar desafios. Preparados para conseguir. Na minha geração, o menino caía, o pai olhava e falava assim, não foi nada não, sopra que sara. Hoje a mãe quase que morre junto com a criança. E a criança só ralou o joelho. Né? Hoje o mertiolate que fala, né? Ele não arde. Na minha época ardia. Eu acho que isso forjava um pouco de caráter, sabe? Porque falava assim, ó, é só rapidinho. Dentista, então, tinha uma danada de uma formiguinha que o dentista falava que ia dar uma picadinha na gengiva, misericórdia, era, né, a anestesia ali, e daí a pouco eu não podia nem falar com o dentista mais, porque a boca já ficava troncha, né? Então o mundo, ele não é simples. Nós precisamos parar de decidir a vida dos nossos filhos a partir da superproteção. Prepare-os para a vida, prepare-os para os desafios, não importa qual seja a disposição dele na história. Eu tive um colega cego na faculdade de psicologia. Um dia eu dei uma carona para ele, falei, Fernando, como é que você fez? Ele falou assim, meus pais me trataram normalmente dentro de casa. Eles falaram, você vai aprender a andar, vai fazer isso, vai fazer... Ele ia para a faculdade sozinho. Pegava ônibus, ia, voltava. Aquele dia eu fiquei com pena e levei. E eu ainda pensei assim, gente, estou estragando o que os pais fizeram. Né? Porque o rapaz é bom. É bom, apesar de cego, ele não é coitado. Agora, se o pai pega o filho e acha que porque ele é cego, ele tem que ser carregado no colo, ele vai ser um ceguinho na beira da estrada a vida toda. Você entende o que eu quero dizer? Terceira lição. Não incorra no erro. Não desperdice as chances que tiver para marcar sua casa com experiências magicamente abençoadoras. Afinal, o mundo está organizado para viabilizar o sucesso de pessoas bem resolvidas. Qualquer cientista do comportamento, qualquer um, psicólogo, psiquiatra, qualquer um, atesta o que eu vou dizer. Uma pessoa que tenha um nível de experiência doméstica abençoadora, é uma pessoa bem resolvida. E qualquer pessoa que tenha um nível de experiência doméstica amaldiçoadora, tem uma história mal resolvida. O nível de carência sobe, a depressão entra em voga, uma série de prejuízos que tomam conta da vida das pessoas. Então nós precisamos trabalhar para que a nossa vida, dentro de casa, gere experiências mágicas. O almoço à mesa com a sua família precisa ser mágico. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Lá em casa nem sempre nós comemos uma picanha.
Prometeram, mas não está chegando fácil. Nem sempre nós comemos uma feijoada. Hoje eu tenho certeza que o almoço na sua casa foi especial. Na minha casa foi feijoada. Na sua, a irmã Tamara não pode nem ouvir essas coisas, que ela fala: nossa, pastor, não faz isso não, né? Feijoada. Mas foi bom, foi bom. De vez em quando é bom enfiar o pé na jaca, nesse caso, na feijoada, né? Então é bom, podemos. Mas não é sempre assim. Então como é que eu marco? Ou como é que eu determino dentro da minha casa experiências mágicas? Leveza. Traga para a mesa a bênção ao invés da maldição. Discussões nem pensar. Eu nunca discuti com a Sabrina à mesa. Nunca, nunca, nunca. Nunca discuti com as minhas filhas à mesa. Nós conversamos, evidentemente. Há momentos em que preciso ensinar e preciso orientar. E eu falo mais firme. Às vezes eu até mandei sair da mesa por alguma razão. Foi raro isso quando eram crianças. Hoje nem tanto mais. Mas as experiências são mágicas, são marcantes. Você tem que criar uma experiência familiar para que os seus filhos queiram voltar para casa. Mas se a sua casa é um inferno, se a sua casa é uma confusão, se na sua casa só tem trabalho, olha, faz isso, faz aquilo outro, é pressão o tempo todo, os seus filhos não vão querer voltar para casa, eles vão querer fugir de lá. E quando puderem, eles vão construir uma família num padrão completamente diferente do que eles tiveram dentro de casa. E esse deve ser o sonho de consumo deles. Então a sua casa precisa ser o lugar mais feliz desse mundo. O lugar mais feliz da minha vida não é a igreja, não é um parque da Disney, não é a beira da praia. O lugar mais feliz da minha existência é a minha casa. Ah, pastor, mas Davi falou: eu prefiro estar na tua casa do que em outras partes 1000. Eu não vou questionar Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas a família dele ficou meio fora do padrão, você não achou não? Eu não estou dizendo que foi por causa disso, pelo amor de Deus, não é isso. Mas inclusive isso faz parte do pacote, porque tem gente que é tão beato na igreja, mas tão beato na igreja, que trabalha em tudo, sorri para todo mundo, serve, ajuda, pega a cadeira, fala com o pastor delicadamente, fala com a irmã da MCM delicadamente. Quando chega em casa é um monstro. Como pode? É o que está acontecendo conosco. Não queremos terminar a nossa existência familiar como Davi. Eu quero levar para casa o Deus que eu sirvo. Então quando eu venho à igreja, eu venho aqui para crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que quando eu chegar na minha casa, eu seja esse servo que Deus está me moldando. Compreende? Então nós precisamos, irmãos, aprender que a nossa casa precisa ser mágica. Ela não precisa ter luzes, ela não precisa ter o melhor móvel, ela não precisa ter a melhor experiência, mas ela precisa. Eu esses dias estava pensando assim, gente, eu marquei tanto a vida das minhas filhas, eu e Sabrina, que as minhas filhas quase que têm os mesmos gostos que nós. A minha playlist é dos anos 80, finalzinho de 70, 80 e 90. Aí é fantástico ouvir aquelas músicas. As das minhas filhas, com algumas variações, passam por aí também. Eu via um pedacinho da premiação do futebol, eu falei, ia lá, o DJ lá do estádio, do Parque dos Príncipes, né? Ouviu nossa playlist aí. Então, a sua casa precisa impactar a geração que está chegando. Isso precisa acontecer por abraços, por beijos, por boas conversas, sobretudo, por uma espiritualidade de verdade. Sua casa tem experiências mágicas, ou a sua casa tem experiências desastrosas? Eu queria que você fizesse um exercício. Você que é pai, mãe, você que é filho, eu queria fazer com você um exercício rápido. Se você começasse a sua casa do zero agora, se tivesse essa chance, o que você levaria dessa casa de hoje para essa nova casa? Para essa família de hoje, o que você recebeu? O que você levaria para lá?
Esse é um exercício importante. Interessante. Talvez você se surpreenda com o número de coisas que você vai jogar no lixo, na lixeira. Brigas, discussões, confusões. Eu tenho certeza que o choro amargo de Davi era o choro de um homem que, se pudesse começar tudo de novo, ele faria diferente. Ele faria diferente. Você já ouviu falar num filósofo chamado Clóvis de Barros? Ele é um expoente hoje do pensamento brasileiro, palestrante extraordinário. Eu vi um trecho de um testemunho no perfil dele do Instagram hoje, me emocionou, ele falando sobre o pai dele. Ele disse que o pai dele fez um negócio, e esse negócio que o pai dele fez, o mercado mudou. E quando o mercado mudou, o negócio passou de vantajoso para desvantajoso. O pai dele ia tomar prejuízo a partir daquele momento. Só que ele já havia empenhado a palavra. Aí o menino Clóvis de Barros, ainda bem jovem, vira-se para o pai e diz assim: pai, o senhor não pode fazer esse negócio, eu preciso fazer esse negócio, porque nós vamos tomar muito prejuízo. Aí o pai dele falou assim: eu não posso fazer isso, meu filho. Eu não posso fazer isso, porque eu já combinei que eu vou fazer um negócio. E se eu já combinei que eu vou fazer um negócio, a outra pessoa já estabeleceu a agenda dela em função desse negócio. Eu não posso simplesmente fingir que não acontece. Então eu tenho que sustentar a minha palavra. E aí o Clóvis disse assim: que tipo de ensinamento, disse o pai a ele contando, eu daria a você, meu filho? Eu preciso mostrar a você que a nossa palavra vale muito. E vale mesmo. Se você diz que vai, vai. Se você diz que vende, vende. Se você diz que compra, compra. Se você diz que faz, faz. E o menino aprendeu. Que lição. Eu quero terminar a nossa reflexão deixando com você a quarta e última proposição para não cometer o erro de Davi. Essa é uma mancha na biografia de Davi. Nunca abra mão de criar em sua casa um ambiente propício para a bênção acontecer. Afinal, o mundo está organizado para destruir. Já a fé para garantir vitória. Hoje eu tive o privilégio de ligar para o meu pai. Hoje eu não fui almoçar com ele, porque eu estive lá na sexta-noite e ontem à tarde. Então, eu não fui hoje lá. Mas eu hoje liguei e conversei com ele. E na conversa que eu tive com ele, eu disse: pai, eu quero te agradecer, porque o senhor, além de ter sido meu amigo, meu pai soltou pipa comigo, meu pai andava de bicicleta comigo, me ensinou a andar e andava de bicicleta comigo, meu pai me ensinou a dirigir, meu pai é tudo para mim, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista espiritual. Mas eu disse a ele: pai, agora o mais importante, eu quero dizer para o senhor o seguinte: eu quero te agradecer, porque o Senhor se tornou o meu pai quando muitos pastores resumem o exercício da paternidade ao pastorado. São pais no pastorado. O Senhor é pastor, foi pai e não confundiu esses papéis. Isso mudou a minha vida espiritual. Isso me fez enxergar Deus de uma forma bem diferente do que a maioria dos filhos de pastores, a maioria enxerga. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Não se discute. Mas a despeito disso, ele foi um dos piores pais registrados na Bíblia, cujo exemplo não deve ser seguido por nenhum de nós. Por nenhum de nós. Se tem uma coisa
que a vida de Davi não inspira é paternidade. E isso marcou a história dele. Porque ele viu a casa desabar bem diante dos seus olhos. Eu queria desafiar você a ter uma vida que abra uma janela de possibilidades dentro da sua família. Hoje nós aprendemos sobre o culto doméstico. Isso é fundamental. Ter uma vida coerente com o que você prega. Ser do Senhor faz toda a diferença. Amém? Eu queria cantar com você o trechinho de uma música, não toda a música, mas só o trechinho de uma música, irmão Gunther, que fala da decisão de que a minha casa será uma casa de bênçãos. Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria desafiar, se você puder, você pode ficar de pé e pode dar as mãos à pessoa que está do seu lado. Eu até queria fazer um desafio grande aqui, não sei se a logística vai permitir, mas eu queria que nós estendêssemos a fila aí, né, para encontrar aí o irmão que está na outra ala. Vamos nos juntar? E vamos dar as mãos e vamos cantar isso. Olha, eu quero que a minha casa seja um lar de bênção. Que a minha casa seja um lugar onde eu possa dizer, aqui é um pedaço do céu. Você pode louvar a Deus? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Declare isso bem alto. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Você pode fechar os seus olhos agora e declarar isso ao Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos porque temos a chance nessa noite de pensar a nossa família, de repensar os rumos da nossa casa. Nós queremos levá-la para o céu. E esse céu não pode ser visto por nós como algo utópico, distante inclusive. Não é apenas um ideal, é uma realidade aqui na terra.
com experiências mágicas, mesmo que a panela esteja amassada sobre a mesa, mesmo que o copo seja de massa de tomate, mesmo que o jogo de talheres, esse jogo já esteja todo misturado. Porque se ali houver adoradores ao redor da mesa, a casa será um lugar de milagres, um lugar de bênção, um lugar marcante, onde a experiência dos céus se fará presente aqui na terra. Meu Deus, nos ajude a inspirar a nossa família. Davi não conseguiu fazê-lo. Davi foi uma negação. Mas nós hoje estamos tendo a chance de aprender com os erros dele, corrigindo a nossa rota e fazendo da nossa família um lugar onde o Senhor tem prazer de estar. Eu não quero só ser um homem segundo o coração do Senhor. Eu quero que a minha casa, toda a minha casa, seja segundo o coração do Senhor. Então faça do nosso lar, meu Deus, este lugar de harmonia, este lugar de amor, este lugar de cuidado. Nos ajude, meu Deus, a delimitar os espaços do respeito, a delimitar os espaços do cuidado, a delimitar os espaços da fé, a fazer com que a nossa vida seja determinada por esta fé. Porque na minha casa, a última palavra tem que ser sempre a do Senhor, e não a da morte, não a da briga, não a da confusão. Que eu como pai, que cada pai aqui, cada mãe, cada filho, irmão, marido, esposa, possa nesta noite tomar a decisão de voltar para casa levando Cristo na Bíblia, no coração, na alma e no comportamento. É como eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode abraçar quem está do seu lado aí. Deus te abençoe, irmão Gunter. Uma semana abençoada. Você pode se assentar. Eu quero agradecer a sua participação. E antes de me dirigir à porta, eu quero parabenizar as nossas crianças, aos tios, tias, e a você que veio. E a minha oração é que Deus nos leve em paz, segurança para os nossos lares. Eu quero registrar aqui a presença da irmã Luísa hoje entre nós, né? O irmão Liel está todo alegre aí, que a irmã Luísa, depois de uma longa temporada de hospitalização, cirurgia, recuperação, está conosco. Mas hoje nós não vamos fazer a sua vitória, a nossa vitória não, irmã Luísa. Nós vamos deixar para fazer no domingo que vem, muita alegria no coração. A irmã Gilmara também fez uma cirurgia, vamos fazer o mesmo na semana que vem. Hoje, eu quero que você volte para casa com essa decisão. Sua casa é um lar que precisa estar na presença de Deus. Que Deus nos leve em paz. Obrigado por sua atenção. Eu quero cumprimentá-lo e me despedir de você. Obrigado. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa
promessa que um dia te receberei.